Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, de antemão, já no início do vídeo, pedi aquela corrente de oração de novo para vocês. Eu tenho certeza que essa corrente de oração ela funciona. A gente tem várias pessoas aqui que têm a sua religião, independente de qual seja ela, e sempre quando eu tenho esse problema, estou tendo de novo. É uma constante, tá, galera? Minha mãe tem 88 anos, agora em dezembro ela faz 89 e mais uma vez, por complicações cardíacas, falta de ar e tal, tá no CTI de novo do hospital aqui do Rio de Janeiro. E mais uma vez eu peço para vocês, tá? Que gosta do canal, né? Enfim, coloque aí o nome dela, Helena Garcia dos Santos, nas orações de vocês, para que logo logo ela possa estar em casa, né? Eu perco bastante sem ela aqui, é difícil você chegar em casa e não tê-la, né, dentro de casa. Visitei ela hoje, tá bem, não tá ruim não, tá, galera? Tá melhorando, é uma guerreira, é forte demais, cara, é muito forte, já tá melhorando já, mas assim, é chato, né, você ter a pessoa lá e vai pro CTI, tá toda furada, a veia dela é muito fina, é difícil, não são qualquer pessoa que pega a veia dela, e tá toda roxa já, tentaram pegar o pescoço, não conseguiram, enfim. Oração, galera. Oração de vocês aí, por favor. Você que gosta do canal, por favor, peça aí nas suas orações pela mãe do Careca. Valeu? Tamo junto. Vamos ao vídeo aí, galera. O Covil dos Lobos, ô Senhor amado. Meu Deus do céu, cara. O Leven fez uma entrevista lá no podcast do GE hoje. E, porra, foi mais uma vez espetacular, bem centrado. É um outro Leven, né? A gente via aí, né? Tem gente ainda que diz assim, porra, o Leven tem que bater, tem que xingar e o caralho. Pô, não é assim não, irmão. Depois o bolso, dói de quem? Dói no bolso dele ou dói no bolso de vocês? Tá certíssimo, tá correto, tá um cara bem já, aprendeu com os erros, né? Bem centrado, respondendo as questões. Tu vê que ele fica puto pra caralho, semblante muda, mas se mantém. Porra, é isso aí, Leven, é isso aí, tá perfeito, irmão. Não adianta, cara, não adianta. A gente sabe que se forem eleições limpas, difícil com eleição online, né? Mas tudo bem. Mas se forem eleições limpas, o Leven ganha isso aí com uma certa facilidade. Haja em vista, irmão, a capacidade dos dois, né? Temos apenas dois candidatos. Leven esse ano, criador do projeto Somamos para o Vasco, da qual ele financiou tudo com custas próprias, sendo apoiado por uma imensidão de chapas do Vasco. Irmão, é difícil, é muito difícil o Leven perder essa eleição, ela sendo limpa, ela sendo justa. Que pega é isso, né? Que a gente sabe a forma que é. Mas, enfim, vamos deixar isso para um outro vídeo. Vou fazer outro vídeo hoje ainda, tá, galera? Vou fazer esse, que é da entrevista do GE, do Leven, e depois a gente vai comentar sobre isso, sobre essa entrevista. Eu vou voltar depois. Depois eu volto, lá para as 11 horas, meia-noite, depois eu volto. Amanhã, eleições no Vasco. Estarei lá no calabouço. Votarei presencialmente, de forma online, híbrida, meu pau. Votarei de forma online lá no calabouço. Pra que tu vai lá, careca? Tu pode votar em casa. Eu vou lá, cara. Eu quero ver a cara desses caras aí. Eu quero ver a cara de Fábio Azevedo, de Wellington. Ô, Wellington. Chapa branca, hein, irmão? Puta que pariu. Eu quero ver as caras desses caras aí que estão lá. Luquita Pedrosa, todos eles. Eu quero olhar no olho desses caras, irmão. Eu quero ver a reação desses caras sendo questionados. Porque eu vou questionar. Tem essa não, irmão. Eu vou questionar sim. Fazem um trabalho que, pra mim, no meu entender, é um trabalho horroroso, ridículo, né? São pessoas que, pra mim, são parciais. Então, sim, irei questionar esses caras aí, ó. Olho no olho, quero ver a reação deles. Vamos ver, galera, a entrevista, a excelente entrevista do Leven no Covil do Lobo. O cara foi lá dentro da casa do Pedrinho, né, que é a Globo. Foi lá dentro, perguntas tendenciosas, mas se mostrou um outro Leven, realmente, cara. Se mostrou um cara centrado. A gente sabe do potencial do Leven, mas ele era muito coração, né, muita emoção. E hoje não, hoje tá um cara mais centrado, sabendo se colocar, enfim, cara. Parabéns aí, Leven. Parabéns pela entrevista. E o Pedrinho participou de entrevista? Nem na casa dele ele quis participar.
Porra, Pedrinho, tu é candidato a presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tu tem que mostrar a cara, irmão. Tu tem que falar quais são os teus projetos, o que você vê do Vasco, como é que tá a situação. Você tem que falar, você não fala nada, Pedrinho. Cadê tuas entrevistas, irmão? Tu não tem nenhuma, só teve uma quando tu anunciou a candidatura lá no podcast flamenguista e depois tu sumiu do mapa, irmão. Tu não fala nada, Peidinho. Peidão. Pô, pelo amor de Deus, cara. O Vasco hoje, galera, arrecada mais do que muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. É uma coisa séria ser presidente do Vasco. Não é assim, não. Ah, porque eu sou ex-ídolo do Vasco, eu vou ser candidato à presidência e vou, sem me expressar, vou ficar calado e vou ser presidente só porque eu representei a camisa do Vasco dentro de campo? Ah, pô, pelo amor de Deus, irmão. Não, não é assim não, Pedrinho. Não é assim não. Tu perdeu pra caralho, hein? Tu tá perdendo pra... Ó, tu tá lá atrás, irmão, em relação a Leven esse ano, tá? Porque o cara bota a cara, o cara fala, responde qualquer pergunta. O cara foi no teu covil, irmão. O cara foi na Globo. Vamos lá, vamos ver a entrevista aí. Fala, torcedor vascaíno. Tá começando um episódio especial do GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. A gente tá aqui na sexta-feira, dia 10 de novembro, véspera de eleição no Vasco. Essa instituição que acontece a cada 3 anos, chamada eleição do Vasco. Tantos problemas, tantas soluções, vamos ver o que vai acontecer nesse processo. E a gente quis fazer uma entrevista com os 2 candidatos inicialmente, uma entrevista com cada um, mas só um deles aceitou, e é por isso que a gente está aqui recebendo Luiz Roberto Levenciano, popularmente conhecido como Leven. Vou apresentá-lo já. Leven, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Luciano, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E aí, para conversar com o Leven, eu estou aqui com 2 repórteres que acompanham o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda. Fala, Luciano. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Boa tarde também para o Leven. Agradecer desde já ter aceitado aí o convite. Também por aqui, Marcelo Baltar. Como é que você está? Seja bem-vindo. Luciano, galera aí do GE Vasco. Agradecer o Leven também aí por ter aceitado. Vamos nessa, né? Vamos ter muito assunto aí para falar sobre o Vasco. Vamos lá, Baltar, estamos juntos aí. Vamos lá, Leven. Em 2020 você foi candidato, acabou que houve 2 eleições em 2020, Verdade. Né? Você foi candidato naquele processo, foi bem confuso o processo de 2020. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar aqui na sexta-feira, às 8 da noite, saiu uma decisão que falava que o processo ia ser presencial, que era algo que você defendia na época. E o processo correu ali ao longo do sábado, e já no início da noite, 6h30, 7 horas da noite de sábado, se eu não me engano, veio uma liminar interrompendo aquele processo. Um pouquinho mais tarde, 8h35. 8h35, boa, me corrigiu. E ainda teve uma contagem dos votos da eleição que não acabou, você ficou na frente nessa contagem da eleição que não acabou. E aí depois teve a eleição online, que só foram o Júlio Brandt e o Salgado ganhou e fez esse mandato de 3 anos que está se encerrando. E muita coisa aconteceu no Vasco, né? Foram 3 anos aí que parece que foram quase 30, vamos seguir no clichê. Principalmente a venda do futebol, acho que foi o grande fato novo desses últimos 3 anos do Vasco. O Vasco hoje tem uma SAF, o presidente tem menos poderes do que tinha em 2020, principalmente sobre futebol. Então a pergunta é, por que o senhor decidiu ser candidato mais uma vez em 2023 com tantas mudanças no clube? Então, Luciano, eu refleti muito sobre o que aconteceu em 2020, porque realmente foi muito desanimador. Acho que para todos os vascaínos essa eleição ser sempre conturbada do jeito que é no Vasco. Mas como sempre na minha vida, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu resolvi passar 1 ano e meio estudando na UEFA, na Suíça, e fiz um curso de gestão de futebol, no qual um dos principais assuntos do curso da UEFA é a maneira como a UEFA está recomendando a gestão de futebol para as associações nacionais europeias, para os clubes de futebol, para a própria UEFA, que é a chamada gestão de partes interessadas, que é a gestão de stakeholders, que é uma gestão onde você coloca no ecossistema todos os atores que a tua instituição influencia, o que é influenciado pela tua instituição. Então, nesse ecossistema, cabe o Vasco Associativo, cabe a SAF, cabe a imprensa, cabe os torcedores, os sócios, os funcionários, os patrocinadores, os parceiros, os prestadores de serviço, e você busca, de acordo com as lições do administrador americano Robert Freeman, da Universidade de Minnesota, você consegue maximizar resultados buscando interesses convergentes.
Então, quando eu aprendi isso na UEFA, eu achei que isso era uma metodologia de gestão interessante para a gente trazer para o futebol brasileiro. Não tenho visto isso acontecer dessa maneira e experimentar isso no clube do meu coração, porque entendi que dessa forma você consegue dar um outro olhar para essa perspectiva que está se tendo de que se não tem mais poder. Não tem poder, mas tem interesse. E esse interesse, se convergente com o da SAF, e a SAF entender que precisa convergir interesses, nós conseguiremos melhores resultados para a instituição como um todo. Então, na verdade, o que eu quero é trazer para o Vasco essa experiência europeia de instalar, implementar no Vasco uma gestão de partes interessadas, onde a gente consiga, de alguma maneira, fazer convergir os interesses do clube associativo com a SAF. Leven, hoje o principal desafio do presidente do Vasco é a sobrevivência do clube associativo, né? Já que agora o futebol é controlado pela SAF. Como fazer um clube forte, autossustentável e o que fazer com as outras modalidades? Em primeiro lugar, eu acho que fazer a SAF entender a necessidade que existe de haver convergência. Eu acho que não é inteligente um clube que está dilacerado por dentro, que está brigando por dentro, que está com conflito interno. Vale dizer, inclusive, que o Vasco Associativo é mais do que um stakeholder. O Vasco Associativo é shareholder. Ele é dono do capital. Ele é coproprietário do futebol. Ele pode não ter o controle acionário e não ter a tomada de decisão final, mas ele é uma parte que deve influenciar tudo aquilo que acontece no futebol, porque aquilo vai, de alguma maneira, ter consequências em toda a vida do clube associativo. Agora, eu entendo o seguinte, nós precisamos convergir sim, Manu, porém, nós temos que cuidar, na minha opinião, de 3 elementos que, na minha visão, são condicionantes para que essa convergência seja uma convergência saudável para todos. Primeiro, é a transparência. Eu entendo que foi um erro o processo de venda do futebol do Vasco da maneira como foi feita. Aqui não estou discutindo se existe alguma suspeição, alguma ilicitude, alguma ilegalidade. Eu estou falando que, independente do que tenha havido, eu entendo que hoje todo vascaíno, de alguma maneira, tem desconfiança sobre o processo. E em qualquer instituição onde você tem desconfiança, você não tem credibilidade, você não gera crédito. E se você não gera credibilidade interna dentro do próprio sistema interno do clube, entre os torcedores e o clube, o que dirá com relação ao mercado? Então, na verdade, nós queremos uma convergência com a SAF para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam melhor no Vasco, condicionada primeiro a que seja dada transparência a tudo aquilo que foi feito com relação à venda do futebol. Em segundo lugar, como você bem colocou, que garanta a sustentabilidade do Vasco Associativo, porque nós não podemos permitir que um clube de 125 anos tenha como preço da venda do futebol o falecimento do Vasco Associativo. Nós não podemos aceitar isso. Então a gente tem que criar metodologias de sustentabilidade do Vasco Associativo. E aí, para isso, talvez tenha que revisar termos do contrato, revisar posturas para garantir essa sustentabilidade. E também, acredito eu, a gente tem que fazer a SAF entender que o Vasco, dentro do pacote de clubes que ela tem, não pode ser considerado um clube qualquer. O Vasco tem que ser um clube que dispute títulos, porque isso é o DNA do Vasco. A gente não pode aceitar um planejamento de futebol no qual o Vasco sirva apenas como vitrine de jogadores de empresários. O Vasco tem que ser um clube que dispute títulos. Então, o nosso esforço vai ser sentar com a SAF para buscar convergência, mas colocar esses 3 elementos como imprescindíveis para essa convergência, condicionais para essa convergência, que é a transparência, a sustentabilidade e a capacidade esportiva. E com isso a gente também tem que ver como é que está a questão da assunção da dívida pela SAF. Porque a sustentabilidade do Vasco depende também do equacionamento da dívida. Pela lei da SAF, em 6 anos você tem que pagar 60% do total da dívida. E o problema é que com 20% obrigatório pela lei que você paga mensalmente, você não consegue completar o valor de 60% em 6 anos. Então a gente também precisa sentar para conversar sobre a sobrevivência do Vasco a médio e longo prazo. Sendo que nós temos que considerar que 2 anos já foram, faltam 4. E aí, uma vez isso tudo sendo equacionado, a gente tem que entender como é que está o equacionamento da dívida fiscal também, para que a gente possa investir em projetos incentivados, esportivos, né? Por exemplo, o Minas Tênis, ele fatura cerca de 80 milhões de reais por ano de projetos incentivados, para que a gente possa dar sobrevivência aos outros esportes do Vasco. Leven, você até falou que enfim, não gostou da forma que a SAF foi feita, como a SAF do Vasco foi vendida, mas enfim, ocorreu.
ali entre agosto e setembro, a 777 assumiu o controle, né? Setembro do ano passado, então tem um pouco mais de um ano aí que a 777 está à frente do futebol, tem esse controle do futebol. Como que você avalia esse primeiro ano? Eu acho que a pergunta vale para tanto dentro de campo como para fora de campo. Assim, a gente teve alguns problemas aí, algumas questões, por exemplo, o atraso nesse segundo aporte. Foi mais de um mês depois do que o previsto e até a data de carência passou alguns dias depois. Há notícias também lá fora vinculadas à forma como a empresa opera fora do Brasil. Isso te preocupa de alguma forma? Eu queria que você mostrasse sua visão geral sobre esse primeiro ano de SAF, da 777 e enfim, como que você pretende tocar isso caso seja eleito? Bom, na minha opinião, a minha avaliação é que foi um ano muito ruim. Eu acho que a SAF do Vasco está muito ruim da maneira como está. Acho que eles precisam de ajuda. Eu acho que tem potencial para melhorar, eu acho que tem potencial para que as coisas andem bem. O nosso interesse, repito, é esse, desde que eles entendam que o Vasco Associativo precisa sobreviver, desde que eles entendam que é importante dar transparência para todos os processos que acontecem dentro do Vasco, desde que eles entendam que o Vasco é para disputar títulos, não é só para passar jogador, entendeu? Então, eu acho que eu acredito muito nessa revisão de posturas, mas vejo assim, de uma maneira geral, o futebol foi mal planejado, em primeiro lugar. Se a gente olhar para dentro do campo, a maior prova de que o futebol foi mal planejado, Baltar, é que o time teve que ser praticamente trocado no meio do campeonato. Isso é uma prova de falta de planejamento, né? Querendo ou não querendo, nessa gestão, o Vasco teve 11 diferentes treinadores. Alguma coisa continua muito ruim no Vasco, né? Então a gente precisa ter um planejamento de futebol melhor. E eu estenderia essa necessidade de um melhor planejamento no Vasco, não só para dentro do campo, mas também e principalmente, porque acaba sendo consequência o resultado dentro do campo também, por falta dessa organização fora do campo. Eu vejo o Vasco, mesmo com toda a expectativa que foi gerada por ser o seu futebol adquirido por uma empresa de investidores, que havia uma expectativa de que haveria uma governança corporativa melhor, isso não aconteceu no Vasco. O Vasco continua mal administrado, na minha opinião. O Vasco continua confuso, o Vasco continua sem um planejamento estratégico, que, na minha opinião, é uma marca, infelizmente, do futebol brasileiro. Você vai em qualquer clube europeu, você vai em qualquer empresa que se preste, ela tem uma declaração de visão, ela tem uma declaração de valores, ela tem uma declaração de missão, ela tem o seu propósito, ela tem os objetivos de médio, longo e curto prazo, ela tem metas, ela tem um planejamento estratégico. Isso o Vasco não tem. A gestão no Vasco é uma gestão operacional reativa. As coisas vão acontecendo e você vai reagindo. E não mudou com a vinda da SAF. Então o nosso empenho é tentar colaborar com a SAF, tentar ajudar os caras a entender, né, como é que funciona o futebol brasileiro, como é que funciona uma gestão organizada, fazer um planejamento estratégico para o Vasco, para que a gente pare de reagir e passe a ter uma pauta no qual a gente coloque aquilo que a gente quer para o Vasco antecipadamente e faça cumprir aqueles objetivos à medida que o tempo vai passando. Então, nós entendemos que não foi um bom começo, entendemos que pode ter potencial, nos preocupa a questão da reputação, né? A empresa, infelizmente, parece que está tendo problemas, né, de crédito, e isso, evidentemente, afeta a reputação do clube como um todo, e a gente precisa dar um jeito nisso. Então, nosso interesse é conversar de igual para igual, né? Porque entendo que eu me preparei para ser um gestor capacitado, para que a gente possa efetivamente revisar posturas, estabelecer um planejamento estratégico no Vasco e organizar ele administrativamente de forma adequada. Falando na prática, Leven, como é que você acha que imagina essa conversa acontecendo em caso de vitória? Leven, novo presidente, tomou posse. Vamos lá, você manda alguém para Miami, convida eles para vir aqui, fala com o CEO que fica aqui, o Lúcio, ou seja, quem for o CEO se mudar até lá. O que a sua gestão e acho que os seus apoiadores desde 2020 falam muito em projeto, e é um projeto que claramente teve que ser adaptado de 20 para 23, sim. Até porque havia o futebol ali e hoje não há mais, e você fala do curso na UEFA, entre uma coisa e outra. Então, na prática, a sua primeira semana de gestão tem toda a questão do clube associativo que a Manu já perguntou, mas tem a questão do futebol, que acho que é a questão que mais envolve os vascaínos. Do qual nós somos coproprietários, tem que lembrar disso, né? Tem lugar na cadeira, tem cadeira não, lugar na cadeira, tem cadeira no conselho, tem 30% do futebol do Vasco. Na prática,
primeiro mês de gestão leve em caso de vitória. Como é que você pretende fazer? Você pretende ir a Miami, pretende convidá-los para cá? E falar o quê? Não é só, tipo, não quero saber só a questão logística da história, né? O que você quer conversar com eles de cara? O que a gente pode fazer para mudar de cara, já que o primeiro ano não foi satisfatório? Eu acho que avaliar o que foi errado e montar um planejamento estratégico. Eu acho que isso é o que falta ao Vasco, e eu vejo que isso falta, na verdade, para o futebol brasileiro. Né? A minha intenção, seja em Miami, seja no Rio, seja onde for, né? Isso aí, a gente precisa se encontrar. E eu acho que esse encontro tem que ser entre representantes de acionistas, né? Acho que o Lúcio é um CEO, etc., mas ele é empregado, né? Ele é funcionário da 777, da Vasco SAF, na verdade. Né? Então a gente precisa conversar com os acionistas realmente, sentar com eles, fazer eles entenderem que a coisa não está andando bem. Eu acho que falta eles botarem um pouco mais a cara. Quando você olha para o Botafogo, apesar do Botafogo estar caindo agora, você tem um acionista majoritário que coloca a cara. Tem uma cara ali para você saber quem é hoje o representante do Botafogo. Com relação a 777, isso não está acontecendo. Então ele empodera a gente, como presidente da diretoria administrativa do clube associativo, para fazer esse papel, se ele prefere ficar mais tempo lá nos Estados Unidos e deixar a coisa correr aqui mais ou menos, né, da maneira como estiver sendo organizado por aqui, ou ele nomeia alguém realmente para ser mais efetivo aqui em relação a isso. Eu acho que está faltando essa pessoa de contato para que a gente possa estabelecer um dia a dia melhor. E esse planejamento estratégico ele tem que partir inicialmente, na minha opinião, da gente estabelecer objetivos, né? A grande razão de você fazer um planejamento estratégico, Luciano, é você estabelecer objetivos. Quais são os nossos objetivos para 2024? Quais são os nossos objetivos para 2025? Quais são os nossos objetivos para daqui a 3 anos? Para daqui a 5 anos? O que a gente pretende do ponto de vista econômico-financeiro? O que a gente pretende do ponto de vista social? O que a gente pretende do ponto de vista esportivo? E tentar seguir esse plano. Eu acho que isso está faltando. Eu acho que o Vasco está sendo administrado a Deus dará. Né? As coisas vão acontecendo, você vai reagindo e isso já mostrou que não dá resultado. Então a gente pretende pensar, refletir, dar uma direção ao Vasco, entendeu? Eu acho que está faltando. Eu vejo o Vasco assim, Luciano, como uma caravela no meio do oceano e pode vir o vento que for que não vai ajudar o Vasco a ir a lugar nenhum, porque o Vasco não sabe onde está e o Vasco não sabe onde quer chegar. E eu acho que faz parte desse processo de você estabelecer esses objetivos estratégicos, você dá transparência a tudo. Acho que isso está faltando hoje. Acho que o primeiro pontapé inicial de uma nova parceria com a 777 é fazer eles entenderem que a transparência é necessária. A transparência vai gerar credibilidade, vai gerar crédito, e uma vez gerando credibilidade, o grande investidor potencial do Vasco é o seu torcedor, que hoje não chega tão junto. Se você comparar, o Vasco já teve 186 mil sócios torcedores, hoje não tem 40 mil, porque as pessoas foram perdendo a confiança na instituição, independente do processo de venda do futebol. O processo de venda do futebol, que num primeiro momento deu uma alegria enorme para o torcedor, uma esperança enorme de que as coisas seriam renovadas, melhoradas, na verdade a gente voltou aonde nós estávamos, ainda cheio de dúvidas, cheio de suspeitas, cheio de desconfiança. Então a gente pretende tornar o Vasco mais confiável. Uma vez o Vasco se tornando mais confiável, isso eu acho que é fácil no início, uma vez que você dê transparência a tudo, efetivamente, revise posturas que não significam estrangulamento do Vasco associativo também. Uma vez você colocando isso, o vascaíno, o torcedor, vai ter, na minha opinião, mais confiança, mais crédito na instituição e pode ser um grande ativo de investimento inicial. Porque até esse ponto da transparência pode levar a um possível conflito no futuro, né? Entre clube e empresa, 777. Existe, por exemplo, aí eu quero até saber a sua opinião a respeito de uma possível abertura do contrato, e a 777 já falou algumas vezes que é confidencial, que não interessa a 777 que isso seja exposto. Como administrar possíveis conflitos? Porque a partir do momento em que o clube faça uma cobrança mais ativa, e eu acho que a cobrança mais ativa é super saudável, opinião minha, sem dúvida, tende a haver conflitos entre clube e empresa. Como administrar isso? A gente vai tentar administrar com criatividade, com inteligência, sempre tendo em mente a necessidade que nós entendemos que é dar segurança e estabilidade negocial, institucional para o clube. Né? Agora, é evidente que o conflito pode acontecer. Se acontecer, a gente vai ter que mediar isso de uma maneira a fazer todos entenderem que, no final das contas,
os interesses podem convergir. E é isso que eu quero trazer para o Vasco. Eu quero trazer essa experiência, dessa capacidade de você conseguir mediar esses conflitos de uma maneira a buscar interesses convergentes. Porque no final das contas, Luciano, na minha opinião, a 777 não quer transparência, não quer isso. Mas olha só, mas e aí? Vocês colocaram dinheiro realmente? Vocês não querem tirar esse dinheiro um dia? Vocês não querem melhorar o ativo? Vocês não querem esse clube dando resultado financeiro positivo? Ou vocês querem se endividar com esse clube? Porque senão a gente não vai conseguir gerar processo de confiança. E sem gerar processo de confiança, você não consegue fazer a instituição andar. Então, não vai ser uma tarefa fácil, sem sombra de dúvida. É um desafio, são desafios que se impõem, mas são desafios que eu acredito que um presidente do Vasco Associativo hoje tem que fazer, tem que tentar, tem que se esforçar, no sentido de acabar com esse conformismo. O que eu vejo hoje, Luciano, é um conformismo. Né? Eu não vejo o Vasco Associativo realmente adotar uma postura de cobrança com relação a sequer o que foi combinado. Como é que o Vasco pode ter chegado num transfer ban, por exemplo? Ora, se nós temos um contrato com obrigações a serem cumpridas, como é que os pagamentos foram feitos atrasados, picotados, se é que foram feitos na sua integralidade com relação aos aportes que tinham que ser feitos? A gente tem que sentar e ver o que está acontecendo e fazer eles entenderem que nós não estamos ali para romper, para criar ruptura, mas sim para criar convergência, desde que eles entendam que a gente tem o que colaborar também, porque a gente tem o dever, como presidente do clube, de defender o Vasco. Eu entendo que para eles o Vasco é só mais um negócio. Do ponto de vista financeiro é isso, é só mais um negócio. Para a gente não. Para a gente o Vasco é muito mais do que um negócio. Para a gente o Vasco na verdade não é um negócio. Para a gente o Vasco é o nosso amor, né? É algo que a gente pretende ver bem, que a gente pretende ver saudável. Então a nossa luta é buscar essa convergência sem medo dos conflitos que podem aparecer e com capacidade para mediar esses conflitos para fazer as coisas acontecerem. Candidato, o senhor fala muito sobre convergência, ruptura, fala muito sobre como pretende exercer a participação do clube no controle do futebol e tocar essa relação com a SAF e com a 777 Partners. Só que também a gente já ouviu algumas pessoas falando sobre a possibilidade de rever o contrato, de talvez o clube retomar o controle do futebol. Isso, na sua opinião, é algo viável? É algo que o senhor pretende tentar? É uma consequência possível da mediação desse conflito, né? A gente tem que levar que isso é uma consideração que pode acontecer. Não é o nosso objetivo, repito. O nosso objetivo é buscar espaço de mediação para que a gente possa, se necessário for, revisar o contrato, sim, porque se o contrato foi feito de uma maneira de que a contrapartida para a venda do futebol é a extinção do clube associativo, isso não pode permitir que isso aconteça. Né? O clube associativo ele não pode ser sufocado pela venda do futebol. Hoje a gente tem dúvida, por exemplo, se a gente pode usar a nossa marca para a gente replicar um dos projetos que a gente tem no nosso projeto Somamos, que é as Casas Vasco, que seria uma espécie de franquia para um local de experiência para os torcedores fora do Rio terem um local de pertencimento, onde seja loja e seja um lugar de experiência para eles assistirem jogos e tudo mais. Hoje a gente não sabe se a gente pode usar essa marca Vasco, que pela lei Pelé é do clube. Né? Nós não sabemos como é que está essa questão. Nós não sabemos se nós podemos ter royalties de uma camisa que a gente lance do basquete, ou do remo, ou do futsal, porque nós não entendemos se esses royalties todos foram passados junto com essa venda do futebol. Então a gente precisa, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, analisar esse contrato. Acho que foi um erro estratégico o contrato não ter sido divulgado como deveria ter sido. Acho que essa questão de alegação de cláusula de confidencialidade, Manu, não vale. Eu sou advogado, né? E você não tem cláusula de confidencialidade oponível contra a parte. E o associado do Vasco, o sócio proprietário do Vasco, ele é parte, porque ele é coproprietário de uma associação civil. Então, você poderia até alegar que existisse uma cláusula de confidencialidade com relação à imprensa, com relação ao público, com relação aos torcedores, mas nunca com relação aos sócios estatutários, porque eles são donos da associação civil. Afinal, o que foi vendido pertence a eles do ponto de vista jurídico. Então, todos os sócios proprietários deveriam ter o direito
de ter acesso aos termos e condições do contrato para saber o que estava sendo feito com o ativo que pertence a eles. E a gente pretende corrigir esse erro estratégico histórico, analisando esse contrato, dando divulgação àquilo que realmente foi feito e, se necessário for, revisando posturas, tentando fazer o parceiro entender de que esse processo não é um processo de busca de ruptura ou de enfrentamento, mas sim um processo de busca de dar lisura a todo o processo para que a comunidade vascaína como um todo passe a confiar na instituição e passe, então, a se sentir confortável de investir na associação, na instituição, seja com o programa de sócios torcedores da SAF, seja com o programa de sócios estatutário do Vasco Associativo. Leven, na última campanha, claro, teve todo o projeto Somamos, mas um dos pontos que o senhor Batia falava muito assim, era em trazer jogadores. Não vou entrar nesse tema. Verdade. Enfim, o senhor queria muito participar da gestão do futebol e tudo, e agora não vai ter esse controle. Mas como que o senhor pretende atuar no Conselho de Administração? O Vasco tem 2 cadeiras. Você pretende tentar atuar de alguma forma mais sem dúvida. Olha só, a gente tem um colegiado. Só para terminar aqui, são 2 cadeiras. Uma é do presidente, já tem o outro nome de quem seria? Tem. Eu convidei o José Luiz Mandarino, que foi vice-presidente de futebol do último título nacional do Vasco, em 2011. Né? Eu acho que é uma pessoa competente, fala inglês, como eu também falo. Eu acho que é importante que essas pessoas que estejam nesse conselho de administração falem inglês fluentemente, porque afinal os outros acionistas são de língua inglesa, né? Então eu acho importante isso. É um cara como eu também, que tem experiência internacional, com análise de contratos internacionais, né? Eu trabalho com direito marítimo, né? Direito internacional, então tenho essa especialidade. Ele é empresário, dono de empresas de navegação, então também é do setor, também é uma pessoa acostumada a lidar com essa internacionalidade, e acho que a gente está ali para contribuir. A gente tem que pensar o seguinte: existe um mito, na minha opinião, de que o associativo, numa relação com a SAF, quando é constituída uma SAF no qual a empresa investidora tem a controle acionário, que o associativo está fora da jogada. Mas não está, gente. Pensa em qualquer sociedade, de qualquer negócio, onde um sócio tenha 30% do negócio. Você acha que esse cara que tem 30% do negócio não tem direito de dar pitaco? Não tem direito de escolher os funcionários? Não tem direito de dizer qual que é a melhor metodologia de gestão? Não tem direito de fazer ou de colaborar para o design de serviços e produtos da instituição? É claro que tem, né? Nós temos que pensar que nós somos dono, né? Que as pessoas que estão na SAF são empregadas nossas também, que nós somos coproprietários, né? Nós temos que exercer a nossa função de shareholder. Nós somos acionistas da SAF. Ok, numa desavença, numa discordância, a gente entende que, no final das contas, a tomada de decisão final é de quem tem mais controle acionário. Ok, mas isso não significa dizer que a gente não está ali para construir soluções também, porque a gente não é empregado da SAF, a gente não está subalterno à SAF, nós somos igual para igual. A única coisa que a gente não tem é o controle acionário, que no momento que a gente tem alguma discordância, infelizmente, a tomada de decisão final é de quem tem mais ações, de quem é acionista majoritário. Mas isso não significa dizer que a gente não está ali para construir soluções para o Vasco Associativo e para a SAF também, porque nos interessa que a SAF ande bem. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte: pega a lei da SAF e analisa. Se você não pagar 60% de toda a dívida em 6 anos, você tem o direito ao regime centralizado de execução, mas se você não pagar toda a dívida, 60% pelo menos de toda a dívida em 6 anos, você não tem mais direito ao regime centralizado de execução. Aí volta a qualquer credor poder reclamar a dívida integralmente. E com o risco de que, uma vez que a SAF é uma empresa, não é uma associação civil, de alguém pedir a falência, se não estiver sendo pago. Então, isso é um risco real. E se isso acontecer, a SAF, a 777, não tem bens aqui no Brasil para garantir a integralidade do resto da dívida que não tenha sido paga. E aí quem é que vai garantir isso? São os bens do Vasco Associativo. Então, como que a gente não vai exercer esse nosso direito? A gente tem que exercer para proteger o Vasco como um todo. Nos últimos dias, Leven, alguns apoiadores do senhor, e aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso, entraram na justiça pedindo, principalmente questionando o modelo híbrido das eleições, né? O Vasco teve, como eu falei, em 2020 teve 2 eleições, uma presencial, a outra híbrida. Já teve a Assembleia Geral da 777, que foi híbrida também. Seria o terceiro pleito do Vasco
de forma híbrida. Alguns dos seus apoiadores questionam isso. Como é que você vê essa judicialização? A gente está aqui a menos de 24 horas do início da eleição, se nada mudar, e no Vasco a gente sempre fica com o pé atrás. E qual é a sua opinião a respeito do modelo híbrido de eleições no Vasco? Luciano, eu vejo com muita tristeza todo tipo de judicialização. Agora, para fazer justiça, houve judicialização também de apoiadores da chapa adversária. Porque, por exemplo, o Diego, que entrou na justiça para pedir essa prova de conceito que está sendo feita, etc., ele é primo do atual presidente do Conselho Deliberativo e é apoiador da chapa adversária. Então, eu acredito que isso são posturas que, infelizmente, são incontroláveis da minha parte. O sócio tem o direito de entrar, quem quiser entrar, quem entra. Infelizmente, eu vejo mais uma vez que o processo eleitoral do Vasco não se acautelou para isso. Você tem 3 anos para se acautelar, para tentar construir soluções que sejam justas, que sejam corretas, que sejam adequadas, que deem segurança para todo mundo. E, mais uma vez, nós estamos diante de uma eleição que o presidente da Assembleia Geral, na minha opinião, não conseguiu construir essa confiança para todos. Então, nós estamos aí de novo diante desse dilema que eu vejo com muita tristeza. A questão da eleição híbrida é porque, na verdade, ela não é realmente híbrida. Híbrida seria se você tivesse, por exemplo, que eu acho que seria um formato bacana para o Vasco, se tivesse uma eleição presencial para quem é do estado do Rio e para quem está fora do estado do Rio, uma eleição online. Isso seria uma eleição híbrida. E presencial seria se você tivesse realmente cédulas e tudo mais. O que você tem hoje é uma eleição online onde você disponibiliza no calabouço um computador para a pessoa votar ali naquele computador, mas no mesmo sistema que está tendo toda a votação. E aí eu acho que tem uma discussão mundial, a gente estava até conversando sobre isso aí nos bastidores, né, sobre a segurança da eleição online. Isso não é uma discussão só no Vasco, isso é uma discussão que houve aí na eleição do nosso presidencial, que existe lá nos Estados Unidos também essa discussão, que eles até hoje fazem eleições com cédulas, né? Um dos países que tem mais tecnologia do mundo prefere fazer eleições com cédula para dar essa segurança. Então isso é uma questão da segurança, porque o grande conflito para você dar segurança em eleição online é você garantir a segurança de que quem está votando é a própria pessoa e, ao mesmo tempo, garantir o sigilo da votação. Esse que é o grande dilema. Acho que esse é um desafio tecnológico aí que todo mundo está discutindo como enfrentar e sempre causa algum tipo de incerteza a eleição que não é presencial, na qual você está ali com a cédula, você está ali entregando a sua identidade, você está sendo verificado, né, se você é você mesmo. Esse que é o grande Mas esse dilema. Modelo que o senhor sugeriu tem desafios parecidos, por exemplo, com o pessoal fora do Rio, né? Tem toda uma questão de você não tirar do processo as pessoas que moram fora do Rio. Sem dúvida, eu acho que o lado bacana e legal da eleição online é você permitir que o vascaíno, até porque o Vasco é um clube de perfil nacional, né? 70% da torcida do Vasco, não do colégio eleitoral. O colégio eleitoral nós estamos falando de 10% fora do estado do Rio. Mas 70% da torcida do Vasco é de fora do Rio, né? Então a gente precisa disponibilizar meios para fazer com que essas pessoas tenham direito a voto, né? Eu tenho pensado muito na questão das Casas Vasco, porque isso eu replico lá da experiência do Benfica. Não sei se você conhece, lá tem as Casas Benfica também. E são mais de 200 Casas Benfica espalhadas por Portugal e outros lugares do mundo. E as pessoas votam nesses lugares. Elas são colocadas cabines de votação em todos os lugares onde você tem essas Casas Benfica. Então a construção desse projeto de Casas Vasco também pensava nisso, de que, né, você pode botar uma Casa Vasco lá em Manaus, uma Casa Vasco lá em São Luís, e a pessoa vai lá em São Luís, na Casa Vasco, votar como vai votar na Casa Benfica. Eu acho que é uma ideia, entendeu? Só que o que eu vejo é que as coisas não são construídas antecipadamente, entendeu, Luciano? Porque se você gerasse todo esse... Por que esse processo é feito, cuidado, explicado, esclarecido somente uma semana antes da eleição? Se você tem tanto tempo para fazer isso, por que isso não começou a ser feito 6 meses antes, né, para que todo mundo pudesse conhecer como é que seria o sistema, auditar, fiscalizar? Então sempre isso causa, na minha opinião, muita celeuma. Eu lamento muito, eu preferia realmente simplesmente participar de uma eleição onde você tivesse a certeza de que quem tiver mais voto levou e acabou. Candidato, um assunto que veio à tona na mídia durante o processo de campanha é a queixa da sua ex-namorada, que acabou sendo arquivada e
Mas ela conseguiu uma medida protetiva contra o senhor. A gente queria dar a oportunidade aqui para o senhor falar sobre esse assunto. Sim. O que o senhor gostaria de dizer, o que você poderia dizer sobre esse caso? Estou absolutamente tranquilo com relação a isso. Esse é um assunto que já foi finalizado e está arquivado na Justiça há um ano. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. Nada mais a comentar sobre isso. Tá bom, candidato. Nessa semana, o prefeito Eduardo Paes assinou aí aprovou o projeto de lei do Vasco, do potencial construtivo, mas é uma aprovação específica para esse projeto apresentado aí pela atual diretoria do Jorge Salgado. Caso o senhor seja eleito, você pretende abraçar esse projeto, tentar possivelmente fazer algumas mudanças, ou vai começar um trabalho novo? Como o senhor pretende financiar essa reforma de São Januário, que eu acho que acredito que seja uma ideia sua de todos. Sim, sem sombra de dúvida. Bom, nós temos 2 projetos bem bacanas para São Januário. Um da empresa sueca Cernic, que é uma gigante da construção civil da Suécia, que tem inclusive ações negociadas na Bolsa de Nova York. E nós temos um outro projeto da gigante de construção de estádios, que é a Apópolis. Todo mundo deve conhecer a Apópolis. A Apópolis tem mais de 3 mil projetos assinados de arenas e estádios no mundo. A Apópolis fez, por exemplo, a Arena das Dunas, a Apópolis fez a revitalização do estádio de Wembley, ela fez o estádio da Luz, ela fez o estádio de Emirates, ela fez o estádio do Monte Rei, ela fez o estádio Tottenham. Então é uma empresa que é uma assinatura que, para o Vasco, eu entendo que é muito interessante ter ela como parceira, porque é uma assinatura de marca. Né? Então, quando você tem uma assinatura de marca, um estádio assinado por uma empresa reconhecida mundialmente como a Apópolis, você consegue certamente um valor maior de naming rights pela negociação de um estádio com uma assinatura de marca. Mas entendendo que a essência do Vasco é democrática, o que eu entendo que será mais saudável será submeter ao vascaíno uma votação livre para que ele escolha qual é o design, qual é o projeto da preferência dele. Eu, particularmente, gosto muito do projeto da Apópolis, porque, não sei se vocês já viram, que é o formato da Caravela São Gabriel, eu acho icônico, vai tornar... Ficou conhecido como Cara Leve. Pois é, eu acho que aquilo ali vai ser um grande ponto turístico na cidade, né? Tem total viabilidade de se fazer aquilo. Não é um projeto muito mais caro do que esse que está aí. Como seria financiado? Voltaria? Não, olha só, o financiamento de um estádio não é um grande problema. Você vê aí que está todo mundo fazendo. Por quê? Porque olha que é um pouco caro, hein, Leve? Não, é caro, mas é claro que é caro. Mas você tem como autossustentar. E esse é um projeto grandioso, que você vê como qualidade, acho que sem dúvida, também, mas olha só, barato. Mas não é barato, mas o estádio se paga com venda antecipada de camarote, se paga com venda antecipada de cadeira cativa, se paga com venda antecipada de name rights, e agora se paga também com transferência de potencial construtivo, porque não é o design que vai fazer o Vasco perder o potencial construtivo. O design é uma questão de escolha, entendeu? O potencial construtivo, ele existe, é direito do Vasco, e isso é também uma alternativa de financiamento muito inteligente. Nisso aí, eu acho que você tem que reconhecer que foi um bom feito dessa gestão, levantar o potencial construtivo. Então, isso vai estar à disponibilidade do Vasco, só que eu diria o seguinte, eu não acho correto você fazer uma escolha política de design de estádio. E é isso que acontece. Eu gosto muito do projeto do Sérgio Dias também, acho um projeto bacana, mas eu gosto muito do projeto da Apópolis, eu gosto muito do projeto da Cernic. O candidato adversário trouxe um outro projeto que foi elaborado aí por torcedores. Eu acho que todos esses, na minha opinião, a melhor maneira pra gente vai fazer uma obra que vai durar pelo menos mais 100 anos. Então a gente tem que escolher, não é escolher politicamente, porque é o design que foi trazido pelo Leve, é o design que foi trazido pelo Campelo, não interessa isso, é o design que o vascaíno democraticamente entender que é o melhor para o futuro do Vasco, porque a gente está falando da obra da nossa casa sagrada para os próximos 100 anos. Então, acho que isso é que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar esses projetos todos, submeter uma votação democrática para o torcedor escolher qual é o design que ele quer. Para o torcedor, né? Exatamente. Torcedor, eu acho. Isso é uma coisa, a escolha do torcedor. E aí, como é que é esse processo ideal na sua cabeça, Levin? Porque os últimos 2 mandatos, incluindo esse do Salgado, houve no semestre final algum avanço em relação ao estádio. Eu lembro que o Campelo apresentou o projeto da W Torre ali em agosto, setembro de 2020. Agora tem essa questão do potencial construtivo que fica para outra gestão, como o senhor acabou de falar. Mas até a gente pensando em 100 anos de São Januário, né, o próximo presidente, seja quem for,
tem um papel fundamental. Eu acho Sem dúvida. Você já percebeu isso nas entrevistas que você deu e em todos os momentos nos quais você é abordado nessa campanha. Essa campanha, o assunto reforma de São Januário é um assunto, talvez o principal assunto, ou um deles ali. Sem a dúvida. relação com a 777 seja o outro. Como é que é em termos de duração? Claro que a gente está falando de alguém que nem entrou, né, nem venceu a eleição, depois ainda precisa tomar posse. Sim. Na sua cabeça, no seu mundo ideal hoje, como é que você está pensando em prazo? O senhor está falando em apresentar para votação de torcedores esse projeto. Você imagina, né? A gente está falando de milhões, claro que não vou votar milhões, mas estamos falando de um colégio eleitoral gigantesco, todos os vascaínos, ou boa parte dos vascaínos. Busca de financiamento, claro que se mudar o projeto precisa fazer uma adaptação com a prefeitura em relação ao potencial construtivo, mas que eu imagino que isso não seja um processo demorado, essa parte do processo. Como é que o senhor imagina, em 3 anos de mandato, pensando num primeiro mandato, 24, 25 e 26, e pensando que o mundo ideal de quase todo mundo nessa história é um estádio pronto em 27, quando o São Januário faz 100 anos, como é que o senhor imagina de prazos no mundo ideal, sabendo, isso aqui não posso prometer porque não depende só de mim, mas como é que o senhor imagina esse processo de mudança de São Januário, seja qual for o projeto, a partir de janeiro de 2024? Eu imagino um 2024 de muito trabalho na preparação, na escolha e preparação, né? Porque, na verdade, tem que ter uma preparação também. Você tem que regularizar todas as propriedades que estão no terreno, você tem questionamentos com relação àquele terreno que está em frente à entrada social ali do Vasco, né? Tem que conversar com a barreira sobre aquilo também. Nós temos que fazer os ajustes com relação a toda a acomodação que o poder público tem que fazer com relação ao entorno, os acessos. Então, tem muita coisa para... né? Você não é simplesmente assim, em janeiro começa a construir o estádio, né? Na verdade, tem que ter todo um período de preparação. Então eu vejo assim, um esforço muito grande de preparar tudo em 2024, iniciar essa obra em 2025 e entregar essa obra antes de 2027 para que a gente possa celebrar os 100 anos de São Januário numa casa nova. Isso aqui é o cronograma que eu tenho na minha cabeça. E acho que isso é perfeitamente possível de entregar. A nossa ideia lá em 2020 era entregar em 2024, porque não sei se você lembra e sabe, né, que em 2024 se faz 500 anos da morte de Vasco da Gama, que é quem a gente, né, homenageia. Inclusive, muita gente fala que o nome do estádio é São Januário, mas, na verdade, o estádio é Vasco da Gama, na rua São Januário, que ficava ali, uma das ruas era São Januário. Né? Então, a gente pretende fazer de 2024 um ano de muito suor, para que a gente possa preparar tudo, deixar tudo alinhavado com o poder público, deixar tudo alinhavado do ponto de vista das propriedades privadas, para que a gente possa efetivamente começar a escolher, né, junto com os torcedores, fazer esse processo de escolha, e iniciar as conversas com o parceiro, então, que vier a fazer, para que a gente possa iniciar isso em 2025 e entregar em 2027. Se eu for presidente do Vasco, o meu esforço vai ser realmente fazer isso acontecer e deixar esse legado na história para o vascaíno. Você já falou rapidamente, mas para aprofundar a questão da viabilidade de receitas, além do potencial construtivo, o que o senhor imagina de possível viabilidade de receitas para essa reforma? Olha, eu vejo que um estádio icônico assim, com formato de caravela, é algo inédito no mundo. Eu não sei se vocês acompanharam, a página OneFootball da Alemanha elegeu esse estádio como um dos 10 mais icônicos e bonitos do futuro do futebol. Então, eu acredito muito numa negociação de antecipação de naming rights. Eu tive já conversas em 2019 com a empresa Infront, que é do Grupo Vanda, e eles têm interesse em negociar naming rights para um projeto como esse. Então, acho que a gente retomar esses contatos, né, também fazer aí uma tomada de interesses no mundo sobre isso e tentar trazer interesses de naming rights. Tenho certeza absoluta que um estádio icônico como esse, cercado de comunidades, inclusive, porque a gente quer fazer isso lá onde é. A gente não quer levar para a Barra da Tijuca, fazer uma coisa elitista para o Vasco. A gente quer que o Vasco ele recupere a sua essência. Isso eu acho que é uma coisa que infelizmente o Vasco está perdendo. Quando eu falo que eu preciso ajudar o Vasco de alguma maneira com a nossa... Com aquilo que a gente aprendeu, né, com aquilo que a gente estudou, de dar direção ao Vasco, essa direção é junto também com você ter resgatado os valores do Vasco. Então, eu acho que a gente tem que ter um São Januário que gere emprego e renda para as comunidades, que abra ecleticidade esportiva para as crianças e jovens ali das comunidades no entorno do estádio. Nós temos um projeto de expansão do Colégio Vasco da Gama para tornar o Colégio Vasco da Gama um grande centro de excelência esportiva, e isso tudo
tudo está ali dentro da ideia de reforma de estádio, né? Quando a gente olha para o projeto Sérgio Dias, tem algumas facilidades que estão ali, mas quando a gente olha para o projeto da POPs ou para o projeto da CENIC, nós temos uma série de outras facilidades que são construídas, como bares, restaurantes, hotéis e outras facilidades que eu acredito que também poderão gerar receita, inclusive antecipada, para ajudar na construção do financiamento. Candidato, outro assunto que se fala muito é sobre a aproximação de grandes ídolos da história do clube, né? E a gente viu a SAF tentando fazer isso esse ano, a gente até noticiou que a SAF buscou informações com ex-jogadores do Vasco, ídolos do clube, para tentar essa aproximação, e é um dos assuntos que se fala nessa eleição. Qual que é a opinião do senhor sobre essa aproximação? Qual será a participação de ídolos do Vasco na gestão do Leven? Ô Manu, eu sou totalmente favorável a isso, entendeu? Eu acredito muito de que o Vasco ele deva buscar essa combinação do seu presente com uma projeção de melhoria para o futuro, mas também com resgate da sua alma no passado, entendeu? Eu acho que essa combinação é inteligente, eu acho que a gente tem que ter, sim, a participação dos nossos ídolos, homenageá-los, torná-los embaixadores. Eu vejo, assim, com muito bons olhos a construção desse projeto das Casas Vasco pelo Brasil todo, dando oportunidade a esses ídolos também ficarem itinerantes, passando por esses lugares, tendo contato com os torcedores, dando palestras, participando de eventos. Então, eu acredito muito de que a gente deve preservar isso, deve trazer toda esses nossos ídolos para dentro de casa, né, para dentro do Vasco, dar a eles um papel de representatividade, que eu acho que isso a gente está, de alguma maneira, reconhecendo tudo aquilo que eles fizeram pelo clube e também promovendo um Vasco do futuro, onde os mais jovens jogadores também possam ter contato com esses grandes ídolos. Candidato, em Maracanã, a gente está vendo como que o senhor enxerga esse movimento da SAF em querer assumir a gestão, né, a administração do Maracanã, mesmo tendo toda essa ideia de reforma de São Januário? Pois é, esse é um assunto que você vê, que a SAF está tendo dificuldade por conta da constituição dela. Né? Ou pelo menos o governo do estado está colocando dessa maneira. Então, isso é um grande tema, do qual deixar aqui bem claro que o Maraca é nosso também, né? De que o Vasco tem que avançar nisso de uma forma inteligente. Eu acho que, infelizmente, nos últimos tempos, o Vasco perdeu muito da representatividade que ele tinha. Né? Hoje eu vejo o Vasco com baixa representatividade. E nisso o Vasco Associativo pode ajudar muito a SAF. Porque o cara não vai conseguir ter a representatividade que a gente pode ter estando lá em Miami. Entendeu? Todo mundo vai olhar para o cara como um investidor estrangeiro de interesse privado. A gente tem que tentar resgatar a nossa essência de que nós temos um Vasco Associativo também interessado nisso, que é um Vasco que quer fazer entregas sociais e que quer como contrapartida respeito, responsividade com relação à sua representatividade. Então, nesse papel aí, o Vasco Associativo pode ser essencial no sentido de melhorar essa relação com o poder público, de dar mais representatividade à instituição. Né? Eu acredito hoje que o Vasco tem baixa representatividade junto à CBF, junto à Federação, junto ao governo do estado, junto à própria prefeitura, que tem um prefeito vascaíno, entendeu? Junto ao governo federal, e a gente entende que esse é um lugar que deve ser ocupado pelo Vasco Associativo na construção dessas novas posturas revisadas que a gente entende na busca dessa convergência com a SAF. E acredito que nesse particular desse assunto, a gente pode avançar e ter uma representatividade maior, se for dessa maneira. E é o nosso interesse participar do Maracanã, até porque isso vai ser estratégico para a gente. Porque se nós temos no nosso cronograma fazer uma obra em São Januário, a gente necessita jogar no Maracanã. É mais do que simplesmente uma escolha comercial, é uma necessidade logística. Então a gente vai precisar aprofundar esse assunto e eu acredito que a construção da representatividade através do Vasco Associativo nesse sentido pode ser muito inteligente. Mas o senhor é a favor do Vasco assumir a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos, que hoje seria pelo... Olha, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revisada, ser debatida. Eu vejo o Maracanã como um equipamento do poder público para todos os clubes. Eu acho que uma gestão compartilhada, para mim, não é uma coisa que me causa aversão, desde que seja respeitado o direito do Vasco de também todos entenderem que o Vasco é um clube que merece e deve jogar no Maracanã, porque inclusive foi o primeiro campeão do Maracanã. O senhor falou na última pergunta da Manu sobre combinação entre passado, presente e futuro. E o passado recente, dentro e fora de campo, machuca muito o torcedor, o sócio do Vasco. E uma questão que isso é para as duas chapas, né? Mas hoje a gente está entrevistando o senhor aqui,
existem grupos que te apoiam que estiveram em gestões anteriores das quais o torcedor não tem boa lembrança, o sócio não tem boa lembrança, o grupo do ex-presidente Eurico Miranda, o grupo que lançou o Alexandre Campelo também te apoia dessa vez. Como equilibra grupos que já estiveram lá e não deixaram saudade no torcedor médio? Claro que alguém vai sentir saudade, mas em geral o torcedor e o sócio não viu um bom desempenho em campo e nas finanças, em termos de gestão também. Com esse projeto para o futuro, como é que o senhor imagina esse equilíbrio em caso de vitória na eleição? Eu acho que nesse particular a gente tem que olhar para o futuro. Eu acho que eu consegui nessa campanha, eu já me sinto vitorioso, Luciano, porque eu consegui colocar junto 23 grupos políticos diferentes. 4 ex-candidatos me apoiam hoje. Então, e candidatos de diversas matizes ideológicas dentro do Vasco. Quando eu te falo aqui, a pergunta do Murta, por exemplo, que quem seria o segundo nome na SAF é alguém que era da gestão do Roberto Dinamite. Eu tenho, por exemplo, o Hércules Figueiredo comigo, que foi um dos fundadores do MOVE. Então, na verdade, eu consegui, um esforço absurdo, não penso que foi fácil, porque, na verdade, ali eu fui pouco administrador, fui pouco advogado e fui muito terapeuta de grupo. Mediador. Exatamente. Então foi um esforço enorme, mas eu consegui, assim, unir vascaínos de diversas matizes ideológicas. E eu acredito que o desafio do presidente do Vasco deva ser esse e olhar isso de uma forma programática. Eu pretendo construir algo novo no Vasco. Eu pretendo, assim que eu assumir, começar a fazer eventos de 6 em 6 meses ou de ano em ano, onde as oposições sejam convidadas a apresentar suas ideias, suas críticas, suas recomendações, suas sugestões, para que a gente encontre esse lugar comum de vascainidade. Eu acho que a política do Vasco, e isso prejudica demais o Vasco, na minha opinião, ela é muito cheia de ressentimento, de mágoas, de ódios, que são guardados aí por conta desse antagonismo que o Vasco vive há anos entre quem era Eurico e quem não gostava do Eurico. E o Eurico já faleceu, que Deus o guarde, e não tem mais nada a ver com o futuro do Vasco. A gente tem que construir o Vasco daqui para frente com todos. E um presidente do Vasco é presidente de todos os vascaínos, de quem gostava do Eurico e de quem não gostava do Eurico. Então, nós temos que construir um novo campo político, na minha opinião. Um campo político onde as pessoas possam ter ideias diferentes, mas que, no final das contas, todos estejam remando para um Vasco vencedor. E isso eu pretendo fazer, e acredito que esse é o papel de um presidente do Vasco, abrir esse espaço democrático para as oposições. Por isso que eu quero também reformar as nossas sedes. Eu tenho um projeto bacana para a revitalização da sede náutica, onde a gente tenta construir ali no rooftop, um rooftop aberto ali, com bar para o pessoal poder assistir jogo juntos quando o Vasco estiver jogando fora do Rio de Janeiro, por exemplo, com telão, um restaurante bacana ali na sede náutica. A gente quer reformar também a sede do Calabouço para entregar mais convívio social. A gente acha que também tem que ter mais convívio social. Porque através do convívio social, o cara vai tomar um chopp com uma pessoa que é de um outro grupo diferente dele, porque é uma loucura, Luciano. O Vasco tem mais grupo político que o Brasil tem partido político, meu amigo. Não é fácil, não, cara. Não morre, não. Eu concordo contigo com esse ponto. Mas eu acho que ele tem que abrir para a oposição. O cara que tiver... O problema é que quem entra fica com tanto ódio de quem perdeu, de que isola quem perdeu. Olha só, em 2020, eu acredito que eu trouxe bons projetos para o Vasco. Nenhum dos meus projetos foi considerado por essa gestão. Por quê? Porque eu era adversário. E isso não é saudável. Então eu quero, uma vez vencendo, trazer, Pedrinho, Júlio, quais são os projetos que vocês têm aqui para o Vasco? Quais são as ideias? Quais são os parceiros? Pode vir, está aberto. Vamos construir isso. Eu acho que a partir do momento que a pessoa que estiver lá dentro tiver essa postura, você começa a influenciar a médio e longo prazo de que a política do Vasco passe a ser mais saudável o convívio. Eu concordo contigo sobre essa questão dos nomes, até por isso que eu perguntei de gestão mesmo. Porque... na minha visão, o Vasco precisa de uma virada de chave de gestão. Os últimos 4 presidentes do Vasco saíram mal avaliados. Sem dúvida. O Eurico, o Roberto, o Campelo e o Salgado. Perfeito. Aqui não tem nenhuma opinião ousada falar isso. Não, você tem toda a razão. Você pode dizer, o último que saiu bem avaliado foi o Calçada porque a bola estava entrando dentro de campo. Pode ser, mas eu acho que existe claramente uma questão de mudança de chave de gestão ali. Eu concordo contigo, totalmente. É isso que a gente quer. E eu acho que o caminho para isso é essa construção com a oposição. É a gente parar de ver, terminou a eleição, parar de ver seu adversário como inimigo e tentar fazer com que todos caminhem em favor do Vasco. Porque se o cara tem ideia, se tem projetos bons para o Vasco, por que eu vou fechar a porta só porque ele era meu adversário na eleição? Acho que isso não constrói para o Vasco. E eu acho que essa virada de chave
ela começa a partir do momento que você tem esse tipo de postura, quando você está sentado na cadeira. E o senhor falando aí, candidato, o Luciano abriu o programa também falando sobre como as eleições à presidência do Vasco foram tensas nos últimos anos, com muitas brigas políticas nos bastidores. E esse ano a gente vê uma eleição diferente. Claro que está em jogo muito menos coisa do que esteve nos últimos anos, mas uma eleição com os dois candidatos, o senhor e o Pedrinho, com um tom muito mais pacífico. E acho que isso passa muito também pela postura do senhor nessa eleição. Então, como que você está vendo essa disputa eleitoral, já que está chegando no fim, a eleição acontece neste sábado? Historicamente, a coisa é tão doida que as pessoas ficaram surpresas que vocês dois se cumprimentaram. Nossa, eu fui criticado pra caramba, sabia? Parecia nossa, dois candidatos se cumprimentaram na eleição do Vasco. As pessoas acharam não, isso virou notícia. Isso virou notícia, na verdade, né? Mas... Olha, eu no meu particular, assim, eu acho que eu aprendi muito com a campanha de 2020, com a exposição que eu tive, com os erros que eu cometi. Você falou até da questão dos jogadores e tal. Vocês veem que esse ano eu vim com outro tom, de uma outra maneira, com uma outra toada, porque a gente evolui, né? A gente tá aí para aprender, para evoluir. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a partir do momento que tanto eu quanto ele tivemos essa postura, isso já, de certa forma, já arrefeceu um pouco. As bases são um pouco agressivas ainda, né? Porque demora um pouco para isso realmente causar transformação. Eu acho que à medida que a gente vá com esse espírito para a presidência, coloque na presidência esse mesmo espírito, abra a porta do clube para todos os vascaínos, convide os ex-adversários a fazerem parte da gestão, a contribuírem de alguma maneira com algum projeto, permita que a oposição tenha encontros. Eu pretendo fazer semestralmente ou anualmente workshops no Vasco, seminários, onde a oposição seja convidada para apresentar suas ideias, suas críticas, e a gente possa ali conversar sobre tudo aquilo que está acontecendo no Vasco de forma transparente. É isso que eu acho que falta ao Vasco. O Vasco ainda é um lugar de muita coisa escondida, de muita coisa secreta, de muita coisa obscura. Se a gente quer realmente fazer essa virada de página, eu acredito que, em primeiro lugar, esse comportamento do presidente com relação a todos os seus eventuais ex-adversários vai melhorar o ambiente. Como eu acredito também que chamar para as pessoas para apresentarem projetos também vai construir soluções para o Vasco. Como eu acredito muito de que dar transparência a tudo realmente vai contribuir muito, porque à medida que você tem esse tipo de postura, que eu acho que foi do ponto de vista estratégico extremamente equivocada, de fazer a venda do maior ativo do clube, sem essa transparência, você acaba causando, querendo ou não querendo, não estou dizendo que alguém fez absolutamente nada de errado, mas querendo ou não querendo, você gera suspeita sobre a administração, você gera suspeita sobre a instituição, e quando você não tem confiança, você não tem credibilidade, e sem credibilidade você não consegue crescer. Então a gente quer muito um Vasco pacificado, com transparência, de maneira que a gente possa dar o crescimento para o Vasco que o Vasco merece, para ele voltar a ter o seu lugar de protagonismo no futebol. Candidato, o senhor foi contra a venda da SAF, da forma como ocorreu, então até imagino um pouco sua resposta, mas há entre os sócios, é até um assunto que perdeu um pouco força nos últimos meses, mas assim, há quem entenda que será necessária, o Vasco hoje é acionista de 30% da SAF e precisa manter 10%, mas já quem defenda a venda dos outros 20%. Existe a possibilidade disso acontecer na sua gestão? Não é o que eu pretendo, pelo contrário, eu pretendo colocar um pé no freio e segurar o que ainda pertence ao Vasco Associativo, porque senão a gente realmente corre o sério risco de, a médio e longo prazo, o Vasco Associativo perder totalmente a condição de sustentabilidade e não conseguir ir avante. Né? Então, o nosso interesse é reformar nossas sedes, reformar São Januário. Tem que lembrar o seguinte, São Januário pertence ao Vasco Associativo, ele só está locado à SAF, mas ele é propriedade do Vasco Associativo. A gente quer manter essa propriedade, tornar esse ativo mais lucrativo. A nossa reforma de São Januário pensa em receitas não só para o match day, né, para o dia de jogo, a gente pensa em receitas diárias ali, à medida que a gente pretende naquele complexo ter uma série de serviços que vão ser entregues para a população, para o vascaíno. Então, nós queremos agora botar um pouquinho o pé no freio, chega dessa história de desmantelar o Vasco, de sucatear o Vasco e de proteger o que é nosso para que a gente possa crescer saudavelmente junto com a SAF, que a gente pretende também colaborar para que a SAF, afinal nós somos donos
donos da SAF, vamos lembrar disso, porque a gente pretende também que a SAF também cresça e ocupe um lugar de destaque no futebol. Então, nosso interesse não é deixar mais perder qualquer coisa que pertença ao clube associativo. Quais são os projetos para o complexo? Eu ia até fechar, mas lembrei disso que o senhor falou agora. Fora a reforma propriamente dita, o que essa reforma inclui como serviço, por exemplo, fora de match day? Alguma coisa para contar a história do Vasco? A gente pretende... O que o senhor pensa em relação museu, a gente pretende ter ali um museu, a gente pretende ter vários bares, restaurantes, a gente pretende ter uma série de capacidade de equipamentos para diversos esportes diferentes, a gente pretende expandir o Colégio Vasco da Gama. Eu quero, Luciano, fazer do Colégio Vasco da Gama ser um grande centro de educação de excelência esportiva. Então a gente quer ali ter cursos profissionalizantes, porque, por exemplo, o atleta que está ali estudando, não necessariamente ele vai se tornar um atleta no futuro. E a gente quer dar uma contribuição para ele. Então, existem tantos postos de trabalho dentro do esporte que a pessoa pode trabalhar como analista de desempenho, scout, cuidar de registro de atletas. Então, a gente quer dar ali uma educação profissionalizante para que nós possamos formar postos de trabalho para a área esportiva. A gente quer, então, inclusive, queremos desenvolver EAD também para que torcedores do Vasco, quem for sócio, ter descontos em cursos de aperfeiçoamento. A gente quer dar curso de jornalismo esportivo, convidar vocês, de repente, para dar jornalismo esportivo lá no complexo, ter curso de gestão esportiva, ter curso de medicina esportiva. Então, a gente quer ter ali vários cursos de aperfeiçoamento para a área do esporte e com isso, a gente acredita que a gente vai vitalizar aquela área ali no dia a dia, porque aí você vai ter uma série de opções de entretenimento, de prática de esportes, de educacional, né, e social ali para o convívio social também, para que a gente possa realmente fazer com que aquilo ali não seja um deserto, né? Porque o que adianta você ter um belo estádio que só te gere receita no dia do jogo, né? A ideia é a gente realmente criar ali condições de ter parceiros para que a gente possa ter receitas de vários serviços de entretenimento, esporte social e educacional que a gente possa entregar. Leve, já te agradecendo, vou fazer a última pergunta, que é, em caso de vitória, se tudo der certo, como que o senhor imagina o Vasco daqui a 3 anos? Imagina um Vasco transparente, imagina um Vasco inclusivo, imagina um Vasco inspirador, imagina um Vasco com uma gestão profissional que dê orgulho a todos os vascaínos, um Vasco com uma gestão profissional que seja reconhecida por vocês da imprensa, que seja reconhecida pela sociedade, né? Um Vasco que seja que tenha uma governança corporativa de altíssimo nível, um Vasco que seja democrático, que seja dessa maneira, como eu falei, convivendo bem com os vascaínos de todas as matizes ideológicas, com uma experiência de torcedor muito melhor do que a que tem hoje, uma experiência de sócio muito melhor do que a que tem hoje e, principalmente, um Vasco bastante competitivo no futebol que volte a disputar títulos. Candidato, te agradecer demais pela presença aqui. Boa sorte nesse processo e até a próxima. Obrigado, Luciano. Obrigado a vocês todos aí. Acho que foi ótimo. Estou super feliz de ter participado e estamos aí na torcida pedindo o voto de todo mundo amanhã lá no Calabouço ou de forma online. Muito obrigado. Lembrando, a eleição das 10 às 22 desse sábado. Eles podem no Calabouço votar presencialmente ou online. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Obrigada, Luciano. Obrigada, Leven, pela participação. Obrigada, Baltar. Um abraço para o torcedor vascaíno que nos acompanhou até aqui. Baltar, obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Obrigado, Leven, por ter vindo e torcer para dar tudo certo amanhã, que seja uma eleição tranquila aí, né? E que o vascaíno possa sair vencendo. Obrigado, Baltar. Obrigado, Manu. Obrigado, Luciano. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente falou de processo pacífico, que siga assim, que termine assim, é o que a gente deseja. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.